Muito bem, mais um episódio incrível, agora com o Maroni, grande estrategista, com grande histórico. A gente já conversou muito durante as nossas carreiras e agora eu quero conversar mais para poder me atualizar em muita coisa, como as conversas anteriores também, me atualizar com as técnicas do Maroni também, para entender melhor o que temos no presente, o que nos reserva no futuro e também lembrar do passado de estrategista. Muito bem-vindo, Maroni. Obrigado, Rafa. Um puta prazer estar com você aqui. Como você falou, nossos papos são sempre divertidíssimos e passar esse tempo com você aqui vale ouro. Obrigado demais, meu, por estar aqui, por tudo isso. Primeiro contar, né? O pessoal já te conhece provavelmente, mas me conta um pouco da sua carreira. Primeiro, por que que você começou a ser estrategista de comunicação de marca e depois os momentos da sua carreira que você mais gostou. Acho que o planejamento não foi uma coisa que eu escolhi, acho que eu fui escolhido, assim. Para mim é um privilégio enorme poder passar meus dias e investir meu tempo fazendo o que eu faço. Acho que não teria nenhuma outra profissão onde eu me sentiria tão realizado. Eu costumo dizer que o que aconteceu comigo não foi um plano de carreira, foi uma série de acidentes fortuitos, de boa sorte. Nada foi planejado, para fazer um trocadilho. Eu comecei ainda na faculdade, ahm, trabalhando, na verdade, em produtoras digitais. Meus primeiros empregos, minhas primeiras ocupações foram como programador, webmaster, web designer, arquiteto de informação, lá nos primórdios da internet. Isso eu estou falando do 98, 99. E essa experiência, na verdade, me fez olhar para o mundo da tecnologia a partir de uma ótica mais humana. Eu estava, na verdade, fazendo faculdade de publicidade e propaganda, então esses dois mundos logo colidiram. Logo que eu comecei, na verdade, a ter essas experiências profissionais, eu percebi que as conversas eram muito em torno da computação, da programação, da tecnologia, e o que eu ouvia nas aulas era totalmente sobre as pessoas. E eu, de alguma maneira, sentia a vontade de fazer com que esses dois mundos se encontrassem. E essa minha inquietação me levou a buscar esses espaços. Acho que a primeira experiência significativa, essa que você me perguntou, que talvez tenha me marcado muito, foi na Rei Interativa, que era uma pequena produtora digital, ah, e a gente desenvolveu ali a primeira oferta, diria, de arquitetura de informação, o que se hoje chama de user experience, talvez. Mas foi realmente pensar a partir de uma ótica de produto digital a partir das pessoas, não a partir daquilo que vai ser programado, mas a partir das tarefas que as pessoas querem resolver, que problemas que a gente vai solucionar. E depois de alguns anos fazendo isso, foi que eu tive um estalo, um almoço com um amigo, de repente buscar ter uma influência um pouquinho maior sobre as marcas com as quais eu estava trabalhando. E esse amigo me sugeriu, puxa, por que que você não passa então para planejamento estratégico? As agências hoje estão buscando esse tipo de profissionais cada vez mais. Isso tudo que a gente fala hoje, que é super consolidado naquele momento, ela estava em crescimento. E alguém com o teu background pode ser super valioso, né? Porque esse negócio digital também está crescendo, essas coisas todas estão ganhando atenção, então você já está trazendo algo novo, e eles vão te oferecer essa possibilidade de você ter uma interlocução maior e afetar o destino das marcas de uma maneira mais ampla. E foi isso que eu acabei fazendo. Então, eu tive uma experiência super legal, fui fazer o Bootcamp de Planejamento da Manhã Med School. Era também uma experiência que transformou minha vida e eu devo muito isso ao Daniel de Tomás, ao Ken Fujioka, que foram os orientadores do curso. E acabei trabalhando justamente, recebendo uma proposta de trabalho ao final do curso, justamente do Ken, fui trabalhar com ele na Loduca. Então, essa já foi a minha primeira experiência de planejamento, já como um planner é, sênior, assim, já com responsabilidade sobre marcas e entregas, e isso foi exatamente
exatamente não, foi muito melhor do que eu esperava, porque eu percebi que eu tinha um espaço para poder fazer aquilo que eu queria, mas também trazer uma visão original para a disciplina já desde cedo. Eu segui com quem, depois quando ele mudou para Thompson, um pouco tempo depois, e algum tempo lá na Thompson eu recebi uma proposta para mudar para Nova York para cuidar de algumas marcas globais. E essa experiência também foi, de novo, outra experiência que mudou as coisas e caiu no meu colo. Não fui atrás, eu recebi esse convite, eh, que acabou se concretizando em 2007. E aí, de novo, uma outra porta se abriu, uma outra janela, experiências com outros pensamentos estratégicos, profissionais com outras experiências e tudo mais. Voltei para o Brasil em 2011, passei um tempo na DM9, desenvolvendo estratégia digital, e aí me juntei ao Wyden Kennedy, que tinha acabado de abrir em São Paulo em 2012, como primeiro head de estratégia de planejamento. E aí foi um lugar também muito marcante, onde eu pude efetivamente implementar essa minha filosofia de como fazer estratégia, como fazer planejamento em escala, né? Realmente, para mim, foi uma oportunidade é, valiosíssima de conseguir fazer com que a estratégia tivesse uma identidade alinhada com aquilo que eu acredito em escala. E a gente foi super feliz, né? 4, 5 anos lá de crescimento, formando muita gente bacana. ah, Foi um momento inesquecível. Depois disso, eu segui para a África, fiquei alguns anos lá, cuidando da agência, eh, ajudei a agência a ganhar o primeiro Grand Prix em Cannes. A gente cresceu vertiginosamente, apesar de ser uma agência muito grande, a gente teve um crescimento de negócio muito grande também. E de lá eu fui para Crispin, Porter Burguski, uma agência que eu admiro bastante, com o Caçu, Marcão, ajudar a agência a restabelecer a proposta de planejamento estratégico deles, também outro lugar que eu fui super feliz. E de lá voltei para os Estados Unidos. Então, pela segunda vez fui para Nova York, pela segunda vez a Thompson pagou minha mudança. Vim agora para ser Chief Strategy Officer do escritório aqui de Nova York em 2021, final de 2021, começo de 2022, e fiquei até a fusão com a VML. Então eu saí e abri a minha consultoria estratégica, chamada Present. E estou muito feliz com essa possibilidade agora de uma forma independente, como dono do próprio negócio, mais uma vez, trazer para as pessoas uma filosofia de fazer estratégia que eu acho que o mercado está carecendo muito hoje, né? A Present tem uma perspectiva de fazer as coisas com muita clareza, com muita simplicidade, e principalmente com uma acionabilidade de todos os outputs imediato, né? Eu não escolhi esse nome à toa. Tem muita gente que é excelente para ficar elucubrando sobre o futuro, mas eu quero falar sobre o presente, eu quero fazer uma diferença agora. E é aqui que a gente está. Estou super feliz, eu acho que olhando para trás as coisas faz sentido, mas se eu fosse conversar com o Rodrigo de 20 anos atrás, eu não teria a menor ideia de nada sobre essa trajetória, não teria a menor ideia de que a gente estaria hoje aqui tendo essa conversa. Que jornada linda, cada experiência fantástica, as experiências em diferentes agências, em diferentes funções, em diferentes mercados. E agora com a Present, que eu estou tentando aqui o Past, Present and Future, mas com a Present pensando no imediato. E o que eu vi que vocês fizeram agora, você fez agora do Present com o ChatGPT, de ter a ferramenta também para pensar nisso, a inteligência artificial, como é que ela colabora de conversa, como é que ela colabora mais com os estrategistas. Eu achei isso present and future também. E eu vou te perguntar, porque às vezes você lê coisas sobre o ChatGPT, sobre o Genesis e tudo mais, que as pessoas têm medo de perder o emprego porque a inteligência artificial vai fazer o que você faz. Então, Uhum. nesse aspecto, como é que o estrategista usa uma conversação com inteligência artificial? O que que a gente pergunta? Como é que ajuda? A gente pergunta qual é o briefing, a gente pergunta qual que é o reason to believe, o que que a gente faz em relação ao ChatGPT ou ao Genesis, ou usando o Strategy GPT que você fez. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o lance de perder o emprego. Eu sonho com um mundo em que ninguém mais precisa trabalhar.
Então, vamos logo arrancar esse band-aid, assim. Para mim, o mundo ideal é deixa as máquinas trabalhando e vamos fazer poesia, comer comida boa, tomar vinho, passear no parque, ir para praia. Ser humano não foi feito para ficar atrás do computador 10 horas por dia trabalhando, gente. Então, a gente tem que, na verdade, brigar para que essa tecnologia torne possível o futuro que a gente merece. Não o futuro que os donos dessa tecnologia querem para eles, né? Acho que a gente tem essa oportunidade. É um sonho utópico? Muito provavelmente, mas esse é o meu. Então, eu não quero tirar o emprego de ninguém especial. Eu gostaria que todo mundo pudesse parar de trabalhar e a gente realmente pudesse ter foco nos benefícios que essa tecnologia vai ter para a humanidade, né? Então, quando eu me dei conta disso, para mim foi relativamente fácil falar, putz, eu quero abraçar isso, eu quero poder delegar para essa máquina, delegar para esse poder computacional todas as tarefas que, né, não são legais da gente fazer, né? Porque, obviamente, tem partes do nosso trabalho que eu gosto mais e partes que eu gosto menos. Jamais concebi criar o meu próprio GPT como uma ferramenta que vai fazer os pedaços do trabalho que eu gosto. Não, eu quero continuar podendo usar a minha cabeça para pensar nas partes legais, mas quero delegar para ela tudo aquilo que é braçal. E eu acho de verdade que essa é a maneira certa da gente olhar para a AI, né? A gente tem que delegar para ela as tarefas repetitivas, braçais, mais técnicas, e etc., e deixar as tarefas criativas e de valor agregado para a gente. Não sou só eu que acredito nisso, né? Tenho visto bastante especialistas falarem que as iniciativas bem-sucedidas de AI até agora têm esse foco. A gente ouve muito romanceando o AI, substituindo o CEO, tá, isso não vai rolar, né? É menos sobre isso, é menos sobre AI fazendo coisas que o ser humano não é capaz de fazer, e sim sobre AI automatizando as coisas que o ser humano acredita que não tem tanto valor. Quando a gente olha para isso, é relativamente fácil ensinar a máquina a fazer esse trabalho. É fácil, porém trabalhoso. O meu trabalho de pegar o chat GPT e transformar ele em Strat GPT, transformar ele em estrategista, é, foi bastante braçal, menos intelectual do que eu gostaria. Foi basicamente um intensivão de dias, cada um desses dias de muitas horas, subindo documento, conversando, interagindo. Vamos lá. Me explica qual é o insight para a marca tal. E ele vem e fala uma coisa que não é um insight. Ao invés de eu chegar para ele e falar, seu burro, insight é isso aqui? Não. É, não, você não acertou. É outra coisa que eu estou buscando. Deixa eu tentar de novo. Aí ele melhora um pouco. Aí você pergunta, putz, tá melhor. Por que você acha que é isso? Deixa a máquina ir pensando e entendendo o que ela está fazendo até que ela chega no final e aí você alinha e concorda e dá esse input. Então, o ChatGPT torna isso muito fácil porque toda a interface para você programar o seu GPT também é por prompt, também é por chat. Apesar de eu me considerar íntimo da tecnologia, eu não tenho uma sofisticação de programação para poder fazer isso direto no código. Então, ele tornou isso muito mais fácil. É, e a partir daí eu fui percebendo que aquilo que o ChatGPT aberto, digamos, não se passava por confiável, o tipo de resposta que ele dava não era boa o suficiente para você usar para nada, começou a melhorar. Eu acho que hoje o ChatGPT ajuda realmente nas tarefas. Ele ajuda a levantar benchmarks, ele ajuda a buscar evidências. Óbvio, tem que fazer um double check, alucina, alucina, inventa coisas, tá tudo certo. Escreve de um jeito que pode ser parecido com o seu, mas não é o seu. Você vai depois reescrever e fazer sua edição. Tá tudo certo, mas ele consegue buscar fontes, ele consegue buscar exemplos, benchmarks, acho que de uma maneira relativamente fácil, sucinta e confiável. Para isso, eu acho que ele serve muito bem. Ele não vai escrever um brief. Ele vai te dar, talvez, alguns pedaços que vão preencher elementos do seu brief, vamos dizer assim. Ele vai poder te dar um primer, um resumo básico sobre a situação de uma marca, uma categoria, um contexto, mas ele não vai te dizer o que você tem que fazer. Acho que isso você pode ajudá-lo a extrair, examinar hipóteses e tudo mais. Ele é um excelente, acho que principalmente para mim,
tocando uma empresa de um homem só, é principalmente um bom trocador de ideia, eu diria assim. É uma conversa, né? Os prompts ajudam muito, as perguntas que a gente faz, como a gente faz e tudo mais, mas é uma troca de ideias, como você falou, E várias. você aprende muito com isso, Rafa. O que é legal é que eu comecei a perceber que nesse processo eu também comecei a cristalizar os meus conceitos. A minha definição de insight, por exemplo, depois dessa sessão que eu tive com ele, ficou uma definição muito melhor do que a que eu tinha antes, muito mais sucinta. é, Sei lá, essa troca me ajudou a chegar numa articulação que eu não teria chegado antes e que desde então eu não consegui melhorar. Então ela é a que eu abracei agora para a vida. E aí, na nossa época lá atrás, que você comentou, do começo da internet, a gente digitava essas coisas, a gente ainda digita, né, no Google e tudo mais, mas tem coisas que hoje, quando eu digito no chat GPT, ele me conta melhor. Sabe, a definição de sustainable marketing comparado com ESG, comunicação e tudo mais, ele vai contando também de uma maneira que, para trocar essas ideias, como você falou, como um parceiro de troca de ideias, ajuda a gente a desenvolver, né? E você não precisa aceitar a primeira resposta que ele der, né? No Google você fica meio que, cara, é take it or leave it, né? Aceita isso ou vai embora. No ChatGPT você pode voltar e falar, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer uma outra coisa, vai por ali, né? Eu acho que você começa a perceber que dá para você ter versões diferentes desses conceitos. E, de novo, eu nunca usei ele para pensar por mim. Eu ajudo ele, às vezes, eu faço com que ele me ajude a articular os pensamentos que eu tenho. Acho que é uma coisa bem diferente. Legal. Falando do marketing sustentável e tudo mais, que é uma coisa que eu fiz bastante lá na Meta, quando eu estive lá, nos últimos Sim, 3 anos de Meta. Antes eu fazia muita coisa de mobile, de stories, enfim, fiz, continuei fazendo, de Reels, mas o que eu mais fiz foi comunicação e workshops de diversidade, equidade e inclusão na propaganda, da relevância disso. Vou até dar um curso na SPM, né, nessa área, mas eu queria, legal. do ponto de vista do estrategista, para você, como que é hoje, pensando no marketing sustentável, na propaganda inclusiva, o que que o estrategista pode fazer de diferente no processo, sabe? Eu não sei se é pegar um insight da cultura de diversidade e inclusão para aquela marca e tudo mais, o que que você acha que poderia ser feito pelo estrategista? Cara, os meus princípios de estratégia são o que eu chamo de estratégia radical. A gente tem que ter sempre uma cabeça completamente aberta para aprender e reaprender a nossa abordagem, dependendo do problema que a gente tem pela frente. A gente não pode abraçar nenhum projeto achando que a gente já sabe a solução, cheio de dogmas, carregando uma grande bagagem. E sustentabilidade é um dos problemas mais cabeludos que existem hoje no mundo para resolver, né? Ele tem urgência, ele tem uma escala apocalíptica, não dá para usar nenhuma outra palavra, ah, e ninguém se sente responsável. Principalmente quem é responsável por isso tende a sair da reta, tirar o time de campo e empurrar o problema com a barriga ou jogar para os outros e tudo mais. Então ele tem algumas características bastante peculiares. Ah, Quando a gente olha o histórico de iniciativas, benchmarks até agora, há pouco a se aprender, né? Não dá para você olhar e seguir um modelo que já foi feito ou se inspirar em nada, porque ninguém resolveu esse problema. Ah, então, para mim, é o tipo de problema que mais precisa de uma abordagem brutalmente honesta, eh, em todos os aspectos, em como ele está sendo quantificado e qualificado, em como conflitos de interesse estão empurrando com a barriga a ação para que se tenha uma solução para ele, ah, e o papel de cada grupo ou de cada comunidade em resolvê-lo. E só de uma maneira claríssima a gente vai conseguir com que
comportamentos, hábitos, atitudes mudem em direção para a solução. Não vejo nada que esteja escondidinho, guardado embaixo de uma pedra, que a gente, sabe, precisa caçar mais ou fazer mais pesquisa, sabe? Não é o tipo de problema que eu estou achando que a gente não tem dados ou evidências para isso. Eu não acho que é isso. Acho que isso é uma falácia. Eu acho que todo mundo já sabe o custo disso, todo mundo já sabe onde estão as responsabilidades, todo mundo já sabe como resolver. Falta vontade. Vai meio no automático anterior, né? Às vezes também. Porque, por exemplo, A tem gente muito está estereótipo para aquele. a gente está pedindo para as pessoas mudarem o estilo de vida, o padrão de vida delas, para elas saírem da zona de conforto. Isso é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente pede isso, tem 80 milhões de coisas dando um sinal contrário, né? Ou o próprio custo financeiro que isso tem, que é uma coisa que a gente precisa colocar, né? Que soluções eh, ambientalmente saudáveis são mais caras, mais trabalhosas, mais custosas, são. Ah, então, mas aí não tem economia de escala. Então, puxa, as pessoas só vão mudar para carro elétrico quando ele custar tanto quanto o carro a gasolina. Ah, mas tá na mão do consumidor fazer a escolha. Cara, vamos lá, vai. A gente constrói cultura também, né? Através da comunicação de marca. A gente pode ajudar a criar um ambiente mais favorável para isso. Agora, ninguém acorda pensando, puxa, deixa eu aproveitar o mundo porque a gente só tem mais 30 anos esse planeta. Sabe, eu não acredito que nenhuma pessoa aqui está sendo mau caráter de querer ser parte do problema e piorar a situação deliberadamente. Eu não acredito que as pessoas são assim. O que eu acredito é que elas não estão tendo as oportunidades e facilidades para que elas possam exercer a posição delas como parte da solução. Né? Cara, o próprio custo econômico que elas teriam de ter que fazer isso. Às vezes na simplicidade do lixo, né? Das coisas a fazer dentro de casa, pensando no poder econômico de compra do carro elétrico, etc. e tal, e na propaganda, na diversidade, equidade e inclusão também. Lá na Meta, tinha um estudo grande que mostrava que menos de 1% dos anúncios tem pessoas com deficiência física, menos de um global. Análise de 4 mil anúncios. Menos de 1% tem LGBTQI+. Então tinha muitos estereótipos, né? O do carro, por exemplo, mudou um pouco, tem mais pessoas, mulheres dirigindo carro, porque antes disso, nos últimos anos, nas últimas décadas, era só o homem dirigindo carro. Então, Nos últimos sim, anos, agora tem mulher também dirigindo carro. Money sim. maker da família é o homem. Quando tem idosos, eles estão fracos. É, e Uhum. 56% aproximadamente da população negra, e quando está presente é só imagem dentro do anúncio, não é representatividade, sabe? Não tem representatividade. Então tem muita coisa na diversidade, equidade e inclusão também. E aí eu fico pensando inclusão na propaganda. Fico pensando nos anúncios também, como é que a gente pode ajudar não só a criação, mas o cliente também a pensar nisso, em relação à execução. Porque Dove, por exemplo, acabei de ver um que a Soco fez agora sobre Real Beauty, mas pensando na Uhum. inteligência artificial, como é que ele hoje, quando você digita, ele fala mulher bonita hoje, loira de pele clara. E quando ele fala mulher bonita, baseada na campanha de Dove, Real Beauty, aí ele vem a diversidade de mulheres do planeta. Hum, Então achei lindo. Acabou de sair, acabei de ver o post da Gabriela. legal, que bonito, cara. E aí eu fico pensando como é que a gente traz mais isso, sabe, na estratégia também, ou deixa na execução da criação. Como é que a gente provoca a criação e o cliente? O que que você acha? Cara, quem é que precisa ser provocado nesse sentido, que trabalhe nesse ambiente que ainda não entendeu a importância disso? Boa pergunta. Quem é que já não tem awareness, ou quem é que já não considera fazer isso? Cara, eu acho que já existe essa consciência entre estrategistas e criativos. Se isso não está acontecendo na prática, não é aí que está o gargalo para mim. Não está excessivamente na prática, né? Mas está pelo menos começando. Porque, como você falou, não tem cases de muita coisa, mas quem sabe a gente não começa assim a influenciar as próximas campanhas. Cara, mas há quanto tempo que no GP, no grupo de planejamento, a gente não fala sobre esse assunto no debate? Acho que é ponto passivo, ninguém discorda. Tá todo Verdade. mundo já fazendo isso, sendo consciente e
e defendendo essa agenda dentro das agências, né? Os planejadores, os estrategistas são, cara, ponta de lança em estabelecer essa revolução. Os criativos, de novo, estão tão juntos atrás, né? Onde que isso está parando? De verdade, eu não sei, mas eu não acho que é na estratégia, e vejo isso cada vez menos na criação, se é que ainda tem. Se, se, se essa questão não está encontrando espaço, não acho que são nesses ambientes. O que que a gente pode fazer para encontrar mais espaço? Porque essa análise aí de 4.000 anúncios terem pouca inclusão, eu não sei também, pensando no que a gente pode fazer, é na provocação, é no insight cultural. Não sei. Para mim é um estudo específico sobre comportamento, não sobre opinião. A opinião já está claro que a gente não precisa mais convencer ninguém. As pessoas já se dizem convencidas, porque elas não estão fazendo. Por que que chega na hora do vamos ver e a coisa não condiz com a fala? Não sei, Rafa. Acho que tem que sentar com uma amostra dessas pessoas por trás desses 4.000 anúncios, entender o que está fazendo. Ah, Pô, achei esse exemplo que você deu de Dove agora brilhante, quer dizer, mostra como ao longo do tempo uma marca com consistência consegue se estabelecer desse jeito, mas mesmo assim ainda o estereótipo que permanece é outro, então não sei, será que a gente também está superestimando o quanto isoladamente essas iniciativas têm um impacto? Não sei, cara. É, Acho que a gente tem que continuar nessa trajetória, mas não pode ter a ilusão de acreditar que saber o que é certo é suficiente para o certo acontecer, né? Eu fiz muito lá na época da Meta, fazendo essas apresentações, fazia muita apresentação de educação e tudo mais, fazia muito workshop também, mas eu fazia isso com a agência. Não sei se é com o cliente também, que a gente precisa não só educar, mas colocar na prática, sabe? E os cases que você comentou, os resultados disso para a marca também, mostrar que isso impacta não só a sociedade, como também é positivo para a marca, ou alguma coisa por aí. Eu não vejo muita divisão entre agência e cliente mais como um problema. É, Não, se eu der a entender que eu estou apontando o dedo para o cliente, não é, até porque, pô, hoje é tão comum você ver as pessoas que estavam na agência, estão no cliente, do cliente voltando para a agência. Não acho que esse é o problema, de verdade. De verdade, eu não sei te dizer. Mas para mim a questão está aí. Acho que o problema que a gente tem que chegar em investigar é esse. Não é uma questão de opinião, de consciência, de awareness, é uma questão de comportamento, atitude, de colocar na prática. É, mas de verdade eu não sei te dizer onde que essa questão está se perdendo no processo, sabe? vou tentar descobrir, que esse é um dos objetivos que eu tenho. Vou dar esse curso lá na ESPM também, de Legal, me conta. marketing sustentável, mas essa é uma curiosidade incrível que eu tenho, porque como é que a gente pensa nisso, sabe? Em fazer a transição Sim, para ter isso com mais sim, frequência. Mas esses sim. exemplos que surgem como esse, tem uma outra marca que fez um também, que eu esqueci o nome da marca, inclusive, mas que é bacana também, de inclusão. Tem algumas marcas que têm um pouco mais disso, mas vai ser muito legal de pensar nisso, como é que a gente transforma a consciência em comportamento. E quebrar, de novo, quebrar os dogmas. Por exemplo, você pega o case de Liquid Death, uma marca aqui nos Estados Unidos que é, na essência, uma marca sobre sustentabilidade. Eles só fazem produtos saudáveis, água pura, chá com pouca cafeína, bebida para eletrólito, numa lata de alumínio reciclável. Eles têm comprometimento de doar percentual de lucros para iniciativas. Só que a identidade deles é uma identidade hardcore, de energy drink. Sim, Na hora que eles quebraram esse dogma de que marca de sustentabilidade tem que ser toda fofinha e bonitinha, e planeta saudável, e o passarinho, e a fontezinha, e etc., eles encontraram uma nova audiência, né? Eles conseguiram usar a favor, dessa mudança que eles queriam promover aquilo que as pessoas querem, que é se sentir cool, né? verdade. Porque não existe uma marca cool com a qual eles estavam competindo, e se eles competissem com os códigos da categoria, eles não teriam nem sucesso comercial
e nem entregariam para a audiência deles o que a audiência deles estava querendo. Então eles falam assim, cara, e se a gente quebrasse? Se a gente, na verdade, fosse um cordeiro em pele de lobo, né? Invertendo o ditado, né? Para mim, o insight deles é esse, né? Não é o lobo em pele de cordeiro, é o cordeiro em pele de lobo. Como que eu faço essa água parecer perigosa, parecer cool? E aí, eles conseguiram construir a marca que eles quiseram. Cara, essa era uma bola cantada entre planejadores e estrategistas há 20 anos. Desde que eu começo nisso aqui, a gente tem essas conversas. Do tipo, por que que alguém não cria uma marca de água assim, assim, assado? Meu amigo, bom demais te ouvir. Obrigado demais, até o último minuto aqui, mas obrigado demais por tudo isso, por grandes insights que eu tive agora, pensando Imagina, Rafa. no meu curso, mas na volta para trabalhar como estrategista e pensar nessas consultorias que eu faço como estrategista para agências e tudo mais. Mas muito bom de te ouvir, pensando agora no meu key point, que é justamente esse, de pensar na inclusão na propaganda, na diversidade, na equidade e também no marketing sustentável. Sempre um prazer, Rafa. Uma delícia bater esse papo contigo. Que bom que ele Obrigado está sendo útil para demais. você. Obrigado demais, Maroni. Um beijo gigante.